Oi, pessoas! Tá a fim de conhecer a Itália? Tá a fim de conhecer a Alemanha? Talvez a Holanda, ou Portugal, ou a Suíça, ou até mesmo a Ucrânia, por que não? E o melhor de tudo, sem precisar sair do Brasil! Mas olha que lindo e que barato! Por isso, fica ligadinho aí, pega o caderninho e começa a anotar, porque hoje eu vou te apresentar 10 lugares no Brasil que parecem a Europa, perfeitos para você bater aquela foto e dizer para os seus amigos que você foi para a Europa, mas no final das contas você está no Brasil. Mas antes de mais nada, não te esquece, vivente, de se inscrever no canal e de ativar a notificação para saber quando tem vídeo novo, tá bom? Então, bora lá. Vamos começar pelo óbvio, falando de Gramado, porque obviamente Gramado ia participar dessa lista, então vamos deixar ela com a 10ª posição, por aqui. Gramado vem à cabeça de todo mundo. Gramado é a cidade que fala por si só, inclusive, se você quiser ver, tem outros vídeos aqui no canal que eu tô explorando a cidade, mostrando coisas que tem pra fazer por lá, coisas que as pessoas locais também gostam de fazer, então você pode olhar por ali. Mas além disso, Gramado é a cidade brasileira mais procurada pelos turistas durante o inverno, também durante outras épocas do ano, como por exemplo o Natal. É uma cidade que, pra quem conhece, muito acolhedora, e a arquitetura dela está baseada na cultura italiana e alemã. Fica pertinho de Bento Gonçalves, Nova Petrópolis, Garibaldi e outras várias cidades que parecem a Europa no Brasil, porque essa região aqui ela é muito bonita. E em nono lugar vamos deixar para Paranapiacaba. É difícil de falar, mas eu li várias vezes. Ela fica na cidade de Santo André, no estado de São Paulo, obviamente. E ela é herança dos ingleses que ajudaram na construção da estrada de ferro. Então por lá você vai ver várias coisas que talvez lembrem você da Inglaterra. Inclusive aqui eu gostaria de deixar outra sugestão, que é a cidade de Londrina, no estado paranaense. E quando a cidade foi criada, lá no início de tudo, o cara que chegou lá, ele chegou e disse que aquilo lá mais parecia Londres, por causa do clima e talvez algumas outras coisas que ele viu e tal, e pai. E no nosso 8º lugar eu vou deixar para a cidade de Pomerode, na Santa e Bela Catarina, por ser considerada a cidade mais alemã do Brasil. A cidade guarda muito da cultura germânica em todos os seus costumes, principalmente na culinária e também na arquitetura, que é quase um pré-requisito para você criar uma nova casa dentro da cidade que ela seja parecida com uma casa alemã. E já aproveita o bonde para conhecer outras cidades muito europeias ali na região, como Timbó, Joinville e Blumenau. Se for em outubro, então tem o Oktoberfest, fechou toda. E no nosso 7º lugar vamos deixar para Olambra, no estado de São Paulo. Que Olambra, lembra do quê? Holanda, óbvio, é a cidade mais holandesa do Brasil. E se vocês perguntam o que significa Olambra, é um acrônimo de Holanda, América e Brasil, entendeu? Olambra, olha as ideias. E por lá você vai encontrar muitas referências da Holanda, obviamente, principalmente nos moinhos, nas casas, na culinária e também nas flores. Inclusive por lá acontece a Expo Flora, que é a maior exposição de flores da América Latina. Outra cidade bem holandesa e muito importante no Brasil é Castrolanda, no Paraná, que você pode conhecer, que tem as mesmas referências à Holanda, porque a Holanda é só um. E se o seu grande sonho é ir algum dia para os Alpes suíços, então você vai adorar conhecer Campos do Jordão, um pedacinho da Suíça em território brasileiro, cheio de chocolate. Tem uma Oktoberfest bem louca que acontece lá, o pessoal tem uma miscigenação de cultura, mas a cidade basicamente ela é suíça. Principalmente pela arquitetura, o clima mais fresquinho e também aquelas montanhas bem verdes que você olha de longe e pensa: uau, estou na Suíça! É um dos principais destinos turísticos do Brasil, com certeza, e não deixa nenhum turista desanimado. E se você tem uma tara pela Finlândia, vai adorar nossa 5ª posição, que é a cidade de Penedo, no Rio de Janeiro, que certamente é um grande spoiler para algum dia você conhecer a famosa Finlândia de verdade. A principal colônia finlandesa brasileira, ela tá ali na região, e é óbvio que isso se reflete na cultura, nos costumes, na arquitetura, em todas as coisas, na fala e tudo que as pessoas fazem ali. E reviver a cultura e saber de toda a nossa história é muito bom, principalmente quando a gente procura cidades brasileiras que têm bastante da cultura portuguesa. E Paraty, no estado do Rio de Janeiro, certamente é a campeã de todas essas cidades e ela leva a nossa 4ª posição. Ela é praticamente uma réplica do bairro Almada lá de Lisboa. Tem casarões antigos, igrejas do século XVIII, do século XIX, calçadas em pedra e também, é claro, muita natureza para você que gosta de natureza, no caso. E vamos para a nossa 3ª posição, para a cidade de Prudentópolis, um pedaço da Ucrânia no Brasil, lá no estado do Paraná, que inclusive é um dos estados mais miscigenados do país. Fica a menos de 200 km de Curitiba e mantém as características e as origens intactas desde quando foi colonizada, principalmente na culinária, nos costumes, na arquitetura. E olha só que interessante, até hoje lá na igreja principal da cidade, a reza, ela é rezada em ucraniano.
Olha que louco! No nosso segundo lugar, vamos deixar para a cidade de Três Etilhas, a Áustria brasileira, e uma cidade que certamente vale o passeio. Três Etilhas é conhecida como o Tirol brasileiro, a cidade que tem a maior incidência de descendentes de austríacos no Brasil, se não talvez a única cidade. Por lá se mantém a arquitetura no estilo alpino, também na culinária, nos costumes e também no dialeto, que muitas pessoas ainda mantêm o idioma do tempo lá que o Lampião dava choque, que foi colonizada a cidade. E pra você que se pergunta, o que significa Três Etilhas? Ela é uma tradução do poema de William Weber, Die 13 Linden. Eu não sei falar alemão, mas é alguma coisa assim. E significa 13 tilhas. Inclusive, tilha é um tipo de árvore que existe no hemisfério norte e na cidade de Três Etilhas. E em primeiro lugar, vai ficar para a cidade de Antônio Prado, no Rio Grande do Sul, a cidade mais italiana do Brasil. Inclusive, eu tenho um grande amor por essa cidade e por todas as cidades ao entorno dela, Nova Roma do Sul, Nova Pádua, Flores da Cunha e toda a Serra Gaúcha, porque são cidades que até hoje mantém muito do dialeto e das culturas italianas. Inclusive, Antônio Prado, ela detém o título de cidade mais italiana do Brasil, tanto pelas festividades e também porque no centro da cidade existem 48 patrimônios tombados, o que significa que não dá pra mexer nada naquele lugar e que é muito histórico. E se você não sabe, Antônio Prado é a cidade que foi gravado o filme O Quatrilho, que foi o segundo filme brasileiro a ser indicado pelo Oscar. Não ganhou o Oscar, mas foi gravado o filme O Quatrilho. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado da nossa lista das 10 cidades mais europeias do Brasil. Se vocês tiverem outras sugestões, por favor, comentem aqui embaixo. Vamos fazer outros vídeos das cidades mais asiáticas, as cidades mais africanas, as cidades que vocês quiserem, tá bom, gente? Sugiram aí, não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijo nas tetas de vocês com respeito e até a próxima.